grande prazer que nós podemos novamente chegar à sua casa, chegar ao seu aparelho, seu dispositivo móvel, chegar à sua televisão, chegar a você, né, de uma forma diferenciada, principalmente nesse momento tão difícil que o mundo está passando, o momento da pandemia do Covid-19, jamais vista pela humanidade. Realmente, essa mobilização internacional, essa mobilização mundial contra essa doença nunca foi vista. Houve doenças no passado que mataram muito mais do que a doença do Covid-19, né? Como no caso a própria peste negra na Europa, a gripe espanhola no início do século XX. Ou seja, foram doenças que mataram muito mais do que o Covid-19, mas essa mobilização, esse empenho no controle dessa pandemia e esse impacto que essa pandemia está causando, realmente isso é inédito, né? A gente não tem como negar essa questão de ser inédita. E a falta também de comunicação entre as autoridades, né? Ou seja, as autoridades, muitas das vezes a gente nota muito viés político, muito viés ideológico em cima da doença, né? Principalmente na imposição da chamada nova ordem mundial, né? Então, o mundo sempre passou por novas ordens mundiais, né? Depois de determinados momentos extremamente complexos na história da humanidade, ele passou por novas ordens mundiais, né? Nós tivemos justamente o período de dominação de Roma, após a dominação de Roma do Império Romano, falando assim mais particularmente para o Império Ocidental, para a região ocidental, né? Para a parte ocidental do nosso mundo. Então nós tivemos Roma, que teve uma influência muito grande no mundo ocidental. Depois de Roma veio justamente o Império Católico, o Império da Igreja Católica, que foi oficializada. Depois veio o feudalismo, né? Junto com a Igreja Católica acabou vindo o feudalismo. Depois vieram justamente as nações soberanas, comandadas por monarcas, e junto também com o feudalismo e associado também a essa questão da dominação católica. Depois veio a Revolução Industrial. Então foram várias novas ordens mundiais, né? E agora nós estamos vivendo, logo após a Segunda Guerra Mundial, vivemos uma outra nova ordem mundial que mostrou uma dicotomia de poderes entre Ocidente e Oriente, né? Entre principalmente Estados Unidos e seus comandados e União Soviética, e também aqueles subordinados à União Soviética. E agora realmente essa pandemia pode ser o início, e eu acredito muito que seja o início de uma nova ordem mundial, trazendo uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir e também uma nova forma de comportamento da raça humana, e querem colocar isso, goela abaixo da gente, através dessa mobilização internacional, mostrando para nós todos um novo normal, né? Esse novo normal, isso não é muito... A gente percebe que nós não somos mais nada nem de escravos, né? Escravos que não vê a corrente, que não vê as amarras, que não são enjaulados, mas somos escravos, né? A mente da gente toda escravizada através de todo um sistema cultural de influência intelectual, e que é passado até de forma consciente e inconsciente para pessoas que não têm capacidade de entender, mas acabam absorvendo esse novo status quo, né, de comportamento da humanidade, né? E esse comportamento acaba nos levando a uma certa dependência, e também a privação de liberdades, individuais de cada um, né? E a gente acaba aceitando isso, né? Mas infelizmente é muito estranho um vírus desse ter saído de um laboratório e ter contaminado a humanidade por acaso, mas a gente tem que acreditar nisso. Aqui eu não estou falando como médico, eu estou falando como um cidadão, como uma pessoa, como um representante da raça humana, né? E eu tenho o direito de falar isso. Como médico, eu entendo perfeitamente que o vírus, ele existe, o vírus, ele realmente é uma realidade, o vírus, ele mata, e o vírus, nós precisamos nos proteger. Agora, como cidadão e como uma pessoa que está sempre questionando o mundo, sempre questionando as coisas que existem nesse mundo, todos nós temos esse direito de fazer isso, até nos permitir esse direito. Não sei até quando vão nos permitir esse direito, mas enquanto eu tiver essa liberdade de opinar, eu acho muito estranho realmente esse vírus ter saído assim, dessa forma como saiu, né? E mostrado justamente toda uma estrutura, todo um projeto de
de transferência de poderes, né, de determinados centros, metrópoles para outras metrópoles, né? Então a gente realmente fica muito triste, né? Porque as colônias nunca acabaram, as metrópoles sempre existiram. Engana-se você que você mora no Brasil, você é parte de um país soberano. Você não é parte de um país soberano, infelizmente. Pode ser no papel, né? Mas certamente nós estamos muito abaixo, de maneira competitiva, em nos proteger contra nações poderosas e também metrópoles, né? Assim, por assim dizer, né? Metrópoles poderosas, né? A metrópole, nós ainda somos a colônia, aquela colônia que nunca deixou de existir, mas é uma colônia que hoje é dominada por outros poderes, né? E agora parece que está havendo uma transferência de poderes. E infelizmente isso nos preocupa, nos deixa muito ansiosos, porque a última transferência de poder que houve no mundo acarretou numa grande guerra, acarretou num genocídio de uma etnia, de várias etnias, né? Mas a que é mais falada são os judeus, e logo depois desse grande genocídio judaico que aconteceu no mundo, o mundo então ele presenciou o início de uma nova ordem mundial que polarizou o mundo em dois blocos, um bloco capitalista, ou seja, a tese e a antitese, ou antítese, né, que é o bloco comunista. E esse bloco comunista, a tese e a antitese, agora está na hora de dar a síntese. E pode ser que a síntese dessas coisas sejam justamente o início, nós estejamos vivendo o início da síntese, né, dessa dicotomia, desses poderes antagônicos, e agora nós estamos vivendo justamente a nova ordem mundial que vai nos mostrar a síntese disso tudo, ou seja, uma mistura entre essas duas formas de governo, né, tanto capitalismo quanto comunismo. Agora, as dores do parto para que isso chegue é que a gente fica muito preocupado. Agora, recentemente, a China mesmo, ela disse que há uma possibilidade de uma nova pandemia, né? Já não bastasse o Covid-19, mas agora tem uma pandemia nova, a pandemia da gripe suína. Nós não sabemos se esse vírus da gripe suína sofreu algumas modificações, houve algum tipo de mutação que o torna mais virulento, o torna mais agressivo. Ainda não sabemos disso, mas a minha orientação, resumindo tudo isso, deixando de lado essa questão geopolítica, a minha orientação como profissional médico é que vocês se vacinem da gripe o mais rápido possível. Isso é muito importante, tá? Se vocês não se vacinaram, se existe a oportunidade de vocês se vacinarem, vacinem-se. Lembrando que a vacina da gripe, ela tem uma certa dificuldade de ser produzida. Então, muitas das vezes você vai na clínica particular, você vai no posto de saúde, você não encontra a vacina da gripe, porque para você produzir uma vacina da gripe, você precisa de um ovo chocado, ou seja, não adianta ser somente um ovo não chocado da galinha, você precisa de um ovo chocado, você precisa de um embrião ali dentro, para que seja inoculado dentro daquele embrião o vírus da gripe e, consequentemente, ele se multiplique e ele dê origem a uma dose da vacina. Então, cada ovo, não sei se houve alguma modificação tecnológica, mas o que eu sei até então é que cada ovo ele corresponde a uma dose de vacina, ou seja, cada ovo chocado imuniza uma pessoa. Então você imagina a logística para que você venha produzir justamente um quantitativo de vacinas de gripe para quase 8 bilhões de pessoas. É impossível, né? É praticamente impossível você ter galinheiros com galinhas e galos e toda uma estrutura operacional para analisar cada ovo que está chocado e também para analisar qual seria o ovo chocado viável que pudesse ser um meio de cultura para a proliferação daqueles vírus, né? Então é realmente algo muito difícil de ser feito, e por isso que não há governo, não há instituição, não há nenhum organismo internacional ou nacional que consiga produzir um quantitativo grande de vacinas de gripe. Então, se você é inteligente, se você está ouvindo essa minha mensagem, porque a sobrevivência, muitas das vezes, ela é para poucos, né? A competição nesse mundo desigual que nós vivemos. Então, se você é mais inteligente, se você realmente teve a oportunidade e a sorte de ouvir essa mensagem, procure uma vacinação de gripe, tente se vacinar da vacina quadrivalente, que é uma vacina que acaba abrangendo
vários tipos de vírus, não que venha a trazer com certeza uma proteção total contra essa nova cepa de vírus de gripe suína que está sendo desenvolvida. Não, nós não temos como garantir isso, mas certamente isso eu posso afirmar para vocês, que a vacina de gripe ela vai produzir anticorpos para vários sorotipos de gripe, e existem porções dos anticorpos que conseguem identificar os chamados epítopos antigênicos comuns nessa nova mutação, né? Porque apesar de ser um vírus mutado, você ainda tem estruturas moleculares, proteicas, os chamados epítopos antigênicos, que são comuns mesmo na mutação. Então você acaba produzindo anticorpos cruzados, e esses anticorpos cruzados, por sua vez, acabam tendo então um certo grau de bloqueio, né, de neutralização dessa nova cepa do vírus. Eu não sei se eu falei de uma forma assim mais técnica, mas se vocês não entenderem, volte, vocês têm a chance de voltar ao vídeo e tentar analisar cada palavra que eu falei tecnicamente para que vocês tenham um entendimento adequado. Tá bom? Então é basicamente isso, esse é meu recado introdutório por hoje.